Então, essa é uma postagem minha já de alguns anos, 2014, sobre um debate de Lobão e Tomás Juliano. Tomás Juliano é um Olavete, Lobão é artista, o popstar, pretensamente intelectual, né? A gente conhece. Então, curiosamente, nesse debate, eles querem chamar, ou ambos querem chamar Oswald de Andrade de mau caráter simpático. Aí, o que eu posso dizer é o seguinte: Oswald não era um homem desonesto em relação às suas várias mulheres. Ele buscou a liberdade nos relacionamentos, mas ao contrário dos homens de sua época, ele não tinha uma só mulher oficial e várias amantes. Daí tantos casamentos, uns 7. Quando ele se apaixonava por uma mulher, ele deixava de lado a anterior e não mantinha amantes. Ele se casava com essa mulher. Ele também foi bastante leal a Tarsila, falando a ela de seu desejo por outras mulheres com bastante franqueza. Oswald, portanto, mesmo não sendo fiel, muitas vezes era leal. O fato de que ele namorou as mulheres mais interessantes de sua época, tais como Tarsila e Pagu, é um elemento desencadeador de inveja de muitos intelectuais da época, de Oswald, de Andrade, e, com certeza, também acho que influencia Oswald Thomas Juliano. Eu noto Lobão um pouco movido pela inveja por não saber como repetir o sucesso da Tropicália, a permanência e a importância histórica. Ele inveja a perenidade das canções, assim como a importância histórica que tem Caetano e Gil, pois as dele, em grande parte, vão caindo no esquecimento. É a Legião Urbana que tem tido uma maior perenidade e repercussão entre os jovens. Daí a figura histérica do músico fracassado, produzindo notícia não com a música, mas com produções politicamente reacionárias. Isso no caso do Lobão, né? A partir da ideia de que a Semana de Arte Moderna, Cinema Novo, Tropical e outros movimentos que ficaram na história da cultura brasileira teriam como denominador comum Oswald de Andrade, Lobão ataca Oswald tentando sair da irrelevância histórica. Lobão não sabe nem sequer de quando data o Rei da Vela. Então, o Rei da Vela de 1937, ele ficou querendo atribuir essa peça à influência de Lenin. Bom, eu acho um pouco duvidoso. Então, é um erro terrível dizer que Oswald nunca teve crises. Oswald fez a Semana de Arte Moderna contra si mesmo, e ele próprio escreveu isso. Ele se jogou numa aventura que acreditou, mas já tinha 30 anos, tinha publicado livros que mais tinham a ver com Machado de Assis do que com Marinette. Isso é fato. Né? Os 2 livros de Os Condenados. Outra crise séria foi sua expulsão do Partido Comunista, ocorrida em 1945. A partir daí, ele faz uma crítica muito dura ao marxismo. Para o Lobão, ele continuou comunista. Bom, eu achei que dizer isso é um erro. Né? Ele continuou levando Marx em conta nas suas análises. No entanto, boa parte do que Oswald levanta são críticas muito interessantes a Marx. Ele se aproxima do revisionismo dos marxianos universitários europeus e norte-americanos, assim como os anarquistas. Oswald tinha sido anarquista, amigo de Orestes Ristori na juventude. Então ele jamais recorre à vulgaridade do argumento Trotsky, dizer que Stalin matou milhões. Não foi à toa que um ex-aluno de Oswald, Gianotti, foi quem chefiou o seminário de Marx na USP, seminário ao qual devemos a interpretação revisionista de Marx, que se faz hoje na academia no Brasil. A interpretação é essa que circula no PT e no PSDB. Então, e ele jamais recorre ao insulto, ao ad hominem e aos recursos de Olavo de Carvalho. Para Oswald, Olavo de Carvalho seria descrito como aquilo que aparece quando a privada entope e a vasa sobe. Sem dúvida. Olavo, Lobão e Thomas, tudo bem valorizar o rei português Dom João VI, mas chamá-lo de pai fundador opondo a Oswald é absurdo. Sendo assim, no final da vida, Oswald ficou totalmente em crise, pois ficou isolado, hostilizado tanto pelo Partido Comunista quanto pela direita, que, como Lobão e Thomas, não o aceitava e gostava de fazer discursos moralistas e sentia inveja de suas conquistas, tanto entre as mulheres quanto no ambiente literário. Afinal, a Semana de Arte Moderna, pouco importante em sua época, só fez crescer com o tempo, mostrando
que muito do que Oswald disse eram profecias. Oswald falava seu teatro como profecia. Montagens Excelso confirmou essas profecias em 67, fazendo com que o Rei da Vela supostamente tenha encerrado um ciclo iniciado em 43 com a peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Então, ao contrário do que diz Lobão, a literatura dos anos 40 e 50 também representou uma volta aos cânones clássicos, portanto, contra Oswald. A chamada geração de 45 retomou o soneto. Oswald de Andrade entrou em choque direto com alguns expoentes dessa geração, tal como Ledo Ivo, a quem chamou Chulé de Apolo. Lobão seria chamado seguramente por ele por Chulé de Elvis Presley ou algo assim. O movimento do qual Lobão participou, o rock brasileiro dos anos 80, que nós amávamos tanto, infelizmente decantou com o passar do tempo como sendo justamente o contrário da cena de arte moderna, um movimento que confia em nosso lugar periférico como cultura e como nação. É por isso que ninguém do Foo Fighters chama Lobão para o Jam Session. É José Ramos Chorão o que está certo ao usar a linguagem do outro. O que o brasileiro é José Ramos Chorão que está certo. Ao usar a linguagem do outro, o que o brasileiro faz aos olhos do outro será sempre algo inferior. Então, Oswald de Andrade, considerado representante da inveja e da malandragem nacionais, no entendedor superficial e chutador de Lobão, efetivamente começou sua carreira com duas peças em francês, Leur Âme e Mon Cœur Balance. Ao contrário do nacionalista, começou como absolutamente cosmopolita. As peças eram representadas entre a elite paulista, que fala correntemente francês. Não era incomum no início de sua carreira que ele escrevesse frases como Morro que Tereté, para Monteiro Lobato. Ele descobriu o Brasil na Place Clichy, na França, ou seja, através da vivência no exterior, é que conseguiu dar valor ao país. Nunca ouvi falar de uma prova de mestrado que cobrasse o Rei da Vela. Oswald não é assim tão amado pela maioria da academia. Oswald levou bomba no concurso para o professor na USP. Triste destino, um país onde FHC, Lula e Caetano Veloso recolhem doutorados honoris causa aos punhados, né?